Bom dia a todos. Declaro aberta a 38ª sessão ordinária do Pleno, realizada em 18 de outubro de 2023. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura do expediente. Bom dia a todos. Comunicação de ausência. Informo que o conselheiro substituto Antônio Blackout Costa Barbosa não poderá participar da sessão por motivo justificado. Conselheiro substituto Osmário Freire Guimarães está participando do 26º Congresso Internacional de Direito Constitucional pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa em Brasília. Antes de deixar a palavra franqueada aos senhores conselheiros, e após a decisão do desembargador Jamil, quero aqui deixar a posição do nosso tribunal em respeito à legitimidade e correção da escolha do conselheiro Daniel para compor esta Corte de Contas. Não há dúvida de que todos os preceitos legais foram respeitados. E quero agradecê-lo também pelo bom senso e, naquele momento, o respeito que todos nós tivemos com a Justiça do Maranhão, e por isso nós não emitimos nenhuma posição antes da decisão que voltou o colega Daniel, e ele também decidiu não participar da sessão, porque essa decisão, além de respeitar os mandamentos legais, ela também restabelece a segurança jurídica. Nós temos julgados aqui a fazer, e fica muito ruim se nós tivermos dúvida quanto à legitimidade da composição desta Corte. Então, eu entendo que a decisão do desembargador Jamil recoloca o direito nos seus devidos eixos e traz de volta a composição desta Corte, com a legitimidade que ela tem, sim, porque todos os mandamentos legais foram respeitados. Então, essa era o que eu gostaria de dizer antes de nós iniciarmos a sessão, e deixo franqueada a palavra aos colegas conselheiros. Senhor presidente, eu me associo à vossa mensagem e, em consideração aos atos da Justiça, aceitei a decisão do juiz, aceitei a decisão da Assembleia e aceitei a decisão do Dr. Jamil Gedel. Muito obrigado, mas parabéns pela vossa mensagem. Seja bem-vindo, retornando ao seu lar. Aqui é sua casa, doutor Daniel. Fique nela, permaneça. Também, senhor presidente, me solidarizo totalmente com o nosso conselheiro, Daniel Brandão, que aqui permanece, nunca esteve afastado deste interim, só se afastou por interesse de ficar mesmo sem fazer manifestações em banca, mas aqui me solidarizo totalmente com a presença dele e fico feliz de ter presente aqui conosco, compondo o nosso quadro. Muito bem. Senhor presidente, também como representante do Ministério Público, eu gostaria de externar que nós aderimos à moção de apoio e externamos toda a nossa solidariedade ao conselheiro Daniel, essa situação que ocorreu. Nós entendemos que todo o procedimento foi legítimo e foi restaurada a justiça. Consideramos que o conselheiro Daniel já demonstrou aqui, por toda a sua atuação ao longo do ano, toda a legitimidade do seu mistério e da sua atuação eficiente e proba em prol do Tribunal de Contas. Por isso, o Ministério Público também externa a sua solidariedade, o seu apoio, e diz que foi restabelecida a justiça nesse caso. Muito bem. Também considerações do ponto de vista administrativo, a sessão, se alguém tiver algo a dizer. Eu estou de acordo com a manifestação aqui do Pleno, a nossa solidariedade ao conselheiro Daniel, e estou de acordo que é unânime essa posição aqui do Pleno do Tribunal de Contas do Estado. Presidente, eu tive a oportunidade de me manifestar diretamente ao conselheiro Daniel, por ocasião da decisão do juiz de direito, e solidarizando com ele naquela oportunidade. E, neste momento, eu só quero parabenizar a Justiça, em segundo grau, né, que retornou o conselheiro para o seu devido lugar, e dar boas-vindas para ele aqui novamente. Ele não deu um adeus, ele deu um até logo, né? Um bom retorno para ele aqui, porque a casa aqui é nossa, ele está na casa dele. Só isso, presidente. Obrigado. Conselheiro Caldas. Senhor presidente, eu quero me associar
a todas essas ideias que já foram colocadas e dizer que a decisão do desembargador Jamil não trouxe nenhuma surpresa, né? Todos nós já esperávamos, porque já existem decisões dos tribunais superiores, inclusive do Supremo Tribunal Federal, nesse sentido, né? E dizer que, em nenhum momento, pelo menos assim eu compreendo, o conselheiro Daniel foi afastado das suas funções, porque no prazo recursal, que tem efeito suspensivo, houve a defesa. Então, não houve solução de continuidade. Então, em nenhum momento ele deixou de ser conselheiro. Eu acho até que ele poderia, do ponto de vista jurídico, ter participado da sessão de quarta-feira. Poderia. Achou melhor não participar, por uma questão, talvez, pessoal, né? Mas, do ponto de vista jurídico, não havia nenhum óbice a que ele participasse. Assim eu compreendo. De forma que a gente fica satisfeito, muito contente, muito alegre de ver que de ver o desfecho e todos nós esperamos que, na decisão final do TJ, que a decisão seja nesse caminho de reconhecimento da situação já fixada pelos tribunais superiores em relação a essa controvérsia. Muito bem. Então, é esse... Conselheiro Nava. Senhor presidente, é só para me associar a todas as demais falas que já foram feitas, inclusive a de Vossa Excelência, e dizer também que concordo plenamente com o que o conselheiro Caldas Furtado acabou de expressar, adicionando as demais falas, sobre o afastamento ou não do conselheiro Daniel. E, no mais, dizer que ele continua, né, nós vai continuar, com certeza. Esperamos também que a decisão final, né, de mérito do Tribunal de Justiça também siga as decisões dos tribunais superiores e o mantenha como está. Né? É só. Presidente. Conselheiro Daniel, com a palavra. Presidente, inicialmente eu gostaria de agradecer a manifestação de apoio de todos os senhores. É com muita alegria que eu recebo essa manifestação, porque para mim é não só apenas um reconhecimento do meu trabalho aqui também, mas também um reconhecimento da boa amizade que já fui capaz de realizar com os senhores. Eu tinha, inclusive, preparado uma nota de esclarecimentos com relação às situações da semana passada envolvendo a decisão judicial, e como Vossa Excelência realmente falou, até mesmo em respeito à independência entre os poderes, achei melhor não participar. Mas, de todo caso, se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria de ler hoje essa nota de esclarecimentos. Inicialmente, presidente, eu gostaria acho que é importante destacar a inexistência de nepotismo na medida em que o processo de escolha a qual submeti meu nome para essa Corte de Contas se deu por uma vaga vinculada ao Poder Legislativo. Todo o processo foi realizado da forma como manda a Constituição Federal e em conformidade com os entendimentos dos tribunais superiores do nosso país. Um processo complexo que envolveu não somente a aprovação do meu nome por 41 deputados, mas também a realização de uma sabatina na Assembleia Legislativa do Estado. Também é oportuno ressaltar que não há que se falar em um comprometimento à integridade deste Tribunal de Contas, uma vez que, por lei e por valores morais, sou impedido de julgar quaisquer contas relacionadas a parentes e afins até terceiro grau, como inclusive já o fiz aqui neste tribunal quando tive a oportunidade. Muito embora tal fato seja de conhecimento comum de julgadores, advogados e demais membros da área jurídica, entende-se fazer necessário tal esclarecimento para a sociedade de uma forma geral. Nessa linha, aproveito esse momento para reafirmar mais uma vez o juramento que fiz ao assumir o cargo ao qual ocupo, qual seja, realizar, juntamente com os demais membros desta Corte, a fiscalização da boa aplicação dos recursos públicos do Estado, trazendo comigo, para tanto, princípios de independência e imparcialidade nos nossos julgamentos. Por fim, senhor presidente, eu gostaria, e não posso deixar de fazê-lo, gostaria de realizar agradecimentos às diversas manifestações de apoio que tenho recebido. Agradecer a todos os deputados, na pessoa da presidente Iracema Vale, que votaram e aprovaram meu nome para essa Corte, ao senador Roberto Rocha, pela defesa da legitimidade do processo de escolha, e, em especial, a Vossa Excelência e nossos colegas desta Casa, por todo o suporte e validação ao trabalho que vem desenvolvendo aqui nesse tribunal. No mais, era isso. Agradeço mais uma vez a manifestação de todos. É um prazer, é uma alegria, acima de tudo, estar aqui, todos vocês.
realizando esse trabalho e, acima de tudo, trabalhando para o fortalecimento do nosso tribunal. Muito obrigado. Muito obrigado, conselheiro Daniel. E lembrando que a Assembleia Legislativa dispõe de 4 representantes aqui nesta casa, e todos eles escolhidos com o mesmo decreto legislativo. Então, portanto, não há como nós, de forma separada, questionar a aplicação desse decreto. A vaga do conselheiro Washington, a vaga do conselheiro Pavão, a minha vaga e agora a vaga do conselheiro Daniel, que é o que estabelece a Constituição Federal. Então, não há o que discutir quanto a isso. Então, eu tenho muita tranquilidade em defender a última decisão do desembargador Jamil e restabelecer a tranquilidade aos julgamentos desta Corte. Além do mais, senhor presidente, a escolha foi legítima. Sem dúvida nenhuma. Legítima demais. Por quase todos os parlamentares. Então, não há o que questionar quanto a isso. Vamos à sessão. Não, acho que não há nenhuma consideração a ser feita do ponto de vista administrativo. Acho que ninguém fez. Conselheiro Daniel. Apenas a inclusão de uma cautelar, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria 1148. Terminou? Conselheiro Raimundo Oliveira. Eu gostaria de pedir a retirada de pauta dos processos 3218/2020, de Mirador, 2162/2021, de Magalhães de Almeida. E pedir a suspensão, senhor presidente, dos processos 5842/2006, tomada de conta especial, o 3446/18, de SAAI, de Santo Inês. O 3445 também, de 2018, é o Fundeb de Santo Inês. Era só isso, presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, eu quero pedir a manutenção da suspensão de julgamento do processo 6011/2015. Quero pedir a retirada de pauta do processo 13.969/2016 e quero devolver o processo 3037, o processo da Prefeitura Municipal de Bequimão, conta de governo, esse financeiro 2021, devolver ao conselheiro Álvaro César, sem voto no processo, que eu tinha pedido vista na sessão anterior. Muito obrigado. Senhor presidente, diante da devolução do processo que eu relatei na sessão passada, pelo conselheiro Jorge Pavão, eu peço a suspensão da relatoria desse processo nesta data. Conselheiro Daniel, tem alguma outra? Só a cautelar. Conselheiro Caldas, não. Conselheiro Nava. Senhor presidente, é só para pedir a retirada de pauta do processo 3106/2018, conta anual da administração direta município de Pio XII. Obrigado. Vamos iniciar nossa relatoria com a palavra o conselheiro Raimundo Oliveira. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora procuradora, senhoras secretárias, eu relato, senhor presidente, o processo 2225/2012 é uma fiscalização, o Proficom, onde tem a Secretaria de Saúde como fiscalizada, o exercício de 2010, de interesse de Ricardo Jorge Murat, secretário, e um convênio celebrado com a Prefeitura Municipal de Barreirinhas, com a responsabilidade do senhor Alberto de França Ferreira Filho. Senhor presidente, trata da análise de auditoria realizada nos convênios de número 95 de 2010 e 96, 95, 96 e 97 daquele ano, 2010, celebrado com a Secretaria de Estado de Saúde e o município de Barreirinha. E doutor Jairo Cavalcante manifesta pelo arquivamento dos autos em razão do alcance da prescrição. Eu acolho integralmente o entendimento do Ministério Público, senhor presidente. Senhor presidente, nesse processo eu me declaro impedido de votar de acordo com a Constituição. O processo 3943/2017, prestação de conta anual de gestão do Fundo Municipal de Saúde do município de Brejo de Areia, o exercício é 2016. Doutor Paulo Henrique opina pelo arquivamento dos autos em razão do alcance da prescrição e eu acolho, senhor presidente. O processo 4230/2017, prestação de conta do Fundo Municipal de Assistência Social do município Zedoca, e o exercício é 2016, sob a responsabilidade da senhora Maria de Nazaré Melo Costa. Doutor Jairo manifesta pelo arquivamento motivado pelo alcance da prescrição. Eu acolho integralmente o parecer do Ministério Público. 4797/2017, prestação de conta do Fundo Municipal de Saúde
da Prefeitura Municipal de Lago do Junco, e o exercício é 2016. Dr. Douglas Paulo manifesta, através do parecer 860/2023, pelo arquivamento dos autos em razão do alcance da prescrição. Eu acolho o parecer. O processo 4983/2017 trata-se de um embargo de declaração, tendo como embargante Tadeu de Jesus Batista Souza, prefeito do município de Magalhães de Almeida, o exercício é 2016. O senhor Tadeu de Jesus Batista opôs embargo de declaração em face do parecer prévio PL-TCE 199/2020, e que emitiu o parecer prévio pela desaprovação das contas anuais daquele município, ou seja, Magalhães de Almeida, relativo ao exercício financeiro de 2016, requerendo que o Tribunal de Contas do Estado sane os vícios que, segundo ele, existem na referida decisão. Alega o embargante que o Tribunal de Contas, em seu parecer prévio 199/2020, foi omisso em razão da nulidade da citação, visto que o prefeito não foi devidamente citado para apresentar defesa. Alegou ainda que, na publicação do decisório, não constou o nome dos advogados, mesmo com o pedido de habilitação nos autos. Por fim, alega que as ocorrências foram apresentadas como fundamento para a desaprovação das contas. As mesmas não possuem o condão de desaprová-las, em virtude da ampla jurisprudência deste Tribunal de Contas. E, chamado a se manifestar, o doutor Douglas Paulo opina pelo conhecimento e improvimento dos embargos, senhor presidente, que nada do que for alegado foi detectado. E eu acolho integralmente, comungando com o parecer da palavra do doutor Douglas Paulo, senhor presidente. O relatório e o voto. 3449/2018, prestação de conta anual do Fundo Municipal de Saúde do município de Santa Inês, o exercício de 2007, sob a responsabilidade da senhora Maria Michelândia de Santos Caminha. O doutor Paulo Henrique opina pelo arquivamento dos autos em razão do alcance da prescrição. Eu acolho integralmente o parecer do Ministério Público. O processo 3450/2018, prestação de conta anual de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Santa Inês, exercício de 2017, sob a responsabilidade de Alcine Rabelo dos Santos Correia. Doutor Paulo Henrique manifesta pelo arquivamento dos autos em razão do alcance da prescrição. Eu acolho integralmente o parecer do Ministério Público. O processo 2492/2021, prestação de conta anual de governo da Prefeitura Municipal de Loureto, o exercício de 2020, tendo como responsável o senhor Marco Franco Martins Bringel. E doutor Paulo Henrique manifesta pela emissão de parecer prévio pela desaprovação. Eu acolho integralmente o parecer do Ministério Público, senhor presidente. O processo 2645/2022, prestação de conta anual de governo da Prefeitura Municipal de São João do Caru, o exercício de 2021, tendo como responsável o senhor Antônio Bruno Cardoso dos Santos. Doutor Paulo Henrique opina pela emissão de parecer prévio pela desaprovação. Eu comungo integralmente com o parecer. O processo 3128/2022, prestação de conta anual de governo da Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão, e o exercício de 2021, tendo como responsável o senhor Márcio José Melo Santiago. E doutor Jairo Cavalcante emite parecer prévio pela aprovação. Eu acolho o parecer, senhor presidente. O processo 7779/2022 é uma representação do Núcleo de Fiscalização 2, o NUFIS, contra representados Sâmia Coelho Moreira Carvalho, prefeita de Santa Quitéria do Maranhão, e Cláudio Rodrigues Costa, secretário municipal de Fazenda, exercício de 2022. Esse processo, senhor presidente, é aquele processo que eu pedi a suspensão, porque fui informado, acho que da doutora Flávia, de que não existia nos autos, não, doutor Douglas, não existia nos autos, e na pauta, o nome de uma segunda responsável, que era essa senhora Cláudia Rodrigues Costa. Então, portanto, eu fui pedir a suspensão e foi incluída na pauta, e agora eu passo a relatar. Trata de representação formulada pelo Núcleo de Fiscalização 2, em face da senhora Sâmia Coelho Moreira Carvalho, prefeita de Santa Quitéria do Maranhão, e do senhor Cláudio Rodrigues Cório. É Cláudio, não é Cláudio, é Cláudio Rodrigues Cócio, secretário municipal de Finanças, em face de supostas irregularidades e ilegalidade verificada no contrato 2022
2022, celebrado entre a Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão e a empresa pública Assessoria em Gestão Empresarial Limitada, cujo objeto era a contratação de empresa para a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica administrativa, visando elaborar planejamentos estratégicos com o escopo de dar suporte às políticas públicas, com o objetivo de promover e captar recursos e investimentos para a Secretaria de Saúde do município e para executar projetos de aumento de teto de custeio de saúde com a utilização de ferramentas de software integrado que atue na gestão de saúde pública municipal e no âmbito da atenção primária, média e alta complexidade, regulação, controle e avaliação, capacitações para as equipes de saúde, entre outras necessidades inerentes ao suporte da gestão da saúde. E Dr. Douglas Paulo manifesta, através do parecer 712 de 2023, opinando pelo conhecimento da presente representação, com a declaração da ilegalidade do contrato 2000, é muito número, 20.22.01.0657, com a aplicação de multa solidária aos representados pelo monitoramento das contratações realizadas pela Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão, pela inclusão do município na matriz de risco e pelo apensamento dos autos à tomada de conta da administração direta daquela municipalidade, no exercício financeiro de 2022. Ante o exposto, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, comungando com o parecer da palavra do Dr. Douglas Paulo, manifesta no sentido de a. Conhecer a representação por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 43 da nossa lei orgânica. B. Declarar o contrato já citado 20.22.01.0657, derivado de pregão eletrônico 027/2022, promovido pela Prefeitura Municipal de Santa Quitéria em razão do não acolhimento das razões de justificativa apresentada pelos agentes representados. C. Aplicar multa solidária no valor de R$ 600 aos gestores representados, senhora Sâmia Coelho Moreira Carvalho, prefeita, e do senhor Cláudio Rodrigues Escócio, secretário de Finanças, com fundamento no artigo 13 da INTCE 34 de 2014, por infração à norma legal em razão do não envio dos elementos de fiscalização do pregão eletrônico SRP 027/2022 ao SACOP. D. Monitorar as contratações realizadas pela Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão como forma de controle preventivo e de mitigação dos riscos e consequências indesejáveis em processo de contratações públicas realizada pelo Poder Executivo Municipal, na forma estabelecida pela Resolução TCE número 324 de 2020. E. Incluir a Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão na matriz de risco nos termos estabelecidos pela Resolução TCE 324 de 2020. F. Apensar os presentes autos com fundamento no artigo 50, inciso 4, parágrafo 2º da nossa lei orgânica, ao processo que trata da tomada de conta da administração direta da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão, exercício 2022. É esse o meu voto, senhor presidente. O processo 4349 de 2023 natureza outros processos em que haja necessidade de decisão colegiada do Tribunal de Contas. O exercício financeiro de 2023 e a Prefeitura de Turiaçu. Responsável, senhor Edésio João Cavalcante. Trata-se de análise de requerimento formulado pela Prefeitura Municipal de Turiaçu, propondo ao Ministério Público de Contas a realização de termo de ajustamento de gestão, TAG, concernentes aos contratos temporários de professores. Neste processo, veio a apresentar parecer o doutor Douglas Paulo, opinando pela celebração do termo de ajustamento de gestão TAG na forma estabelecida pela Resolução TCE 296 de 2018, bem como pelo apensamento ao processo 2370/2023. E, ante o exposto, senhor presidente, eu comungo integralmente com o parecer da palavra do doutor Douglas Paulo, manifestando no sentido de pelo deferimento da celebração do termo de ajustamento de gestão na forma estabelecida pela Resolução TCE 296 de 2018, entre o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, Ministério Público de Contas do Estado do Maranhão, Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e a Prefeitura Municipal de Turiaçu, como forma de tornar mais célere e efetivo a correção do problema estrutural existente na gestão de pessoal do Poder Executivo, notadamente da contratação temporária de pessoal por
excepcional interesse público. B, pelo apensamento dos autos ao processo 2370/2023. Senhor presidente, é esse o meu relatório e o voto, comungando integralmente com o parecer do Ministério Público. E estes eram os processos que eu tinha a relatar nessa assentada, senhor presidente. Muito obrigado. Considerando aprovados na forma relatada por Vossa Excelência, convido o conselheiro Álvaro a iniciar sua relatoria. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora procuradora, primeiramente, relato do processo 3.806, 2017, prestação de conta da administração direta de Bacurituba, exercício 2016. Responsável José Sisto Ribeiro Silva, gestor. Eu acompanho o parecer número 4.494, de 2023, do Ministério Público de Contas, reconhecendo a ocorrência de prescrição na apreciação das contas da administração, em virtude de que, conforme preceitua a Constituição Estadual do Maranhão, em virtude de permanência do presente processo no período superior a 5 anos, cujo termo inicial foi a autuação em 29/3/2017, permanecendo sem movimentação até 4/2/2020, sendo emitido o relatório preliminar em 4/8/2023. Não houve citação ao responsável, sendo encaminhado os autos ao Ministério Público de Contas em 4/8/2023, o qual retornou ao relator em 30/8/2023. Portanto, no presente caso, verifica-se a ocorrência da prescrição quinquenal, aplicando de acordo com o artigo 12 da Resolução TCE-MA 383/2023. Esse é o meu voto. Os demais processos, que são 17 processos, totalizando 18 processos nessa data, dia de hoje, todos os processos são sempre pela prescrição e nesses mesmos termos. Alguns detalhes, sem dúvida alguma, particularmente em cada processo. Então, vou relatar os demais processos o mais sucinto possível. Agora, o processo 3.999, 2017, prestação de conta do FMS Tuntum, exercício 2016. Railei Tavares Barros, gestor. Também pela prescrição, de acordo com o Ministério Público de Contas. Processo 4.359, 2017. Prestação de conta FMAS Santa Filomena do Maranhão, exercício 2016, responsável Manel Neto Barbosa Souza, também pela prescrição, de acordo com o Ministério Público de Contas. Processo 4.360, 2017, prestação de contas FMS Santa Filomena, exercício 2016, responsável Manel Neto Barbosa de Souza. Acompanho também o parecer do Ministério Público de Contas pela prescrição. Esse é o meu voto. E o processo 4.361, 2017, prestação de conta do Fundeb Santa Filomena, exercício 2016. Responsável, Manuel Neto Barbosa de Souza, prefeito. Também manifesto uma concordância para ser do Ministério Público de Contas pela prescrição. Processo 4.520, 2017, prestação de conta da administração direta de São Mateus, exercício 2016. Responsável, Hamilton Nogueira Aragão, prefeito. Acompanho o parecer do Ministério Público de Contas pela prescrição. O processo 4.558, 2017, prestação de conta FMS, Desidera do Vale, exercício 2016. Responsável, Arilene Bezerra Oliveira Leitão, secretária do FI de Saúde. Então, eu manifesto a concordância com o parecer do Ministério Público de Contas pela prescrição. Processo 4.604, 2017, prestação de conta do FMAS do Santo Inês, exercício 2016. Responsável, José de Ribamar Costa Alves, prefeito. Acompanho o parecer do Ministério Público de Contas, reconhecida a ocorrência de prescrição. Processo 4.777, de 2017, prestação de conta do Fundeb de Pirapema, exercício 2016. Responsável, Iomar Salvador Melo Martins, prefeito. Acompanho o parecer do Ministério Público de Contas, reconhecendo também pela prescrição.
O processo 4.822 de 2017, prestação de conta da FMAS de Matões, exercício 2016. Responsável, Alain Marcel Moraes de Brito, secretário. Também concordo com o parecer do Ministério Público de Contas, reconhecendo a ocorrência da prescrição. Processo 4.825 de 2017, prestação de conta do Fundeb de Matões, exercício 2016. Responsável, Maria José Pereira e Silva, gestora. Acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas, reconhecer a ocorrência da prescrição. Esse é meu voto. Processo 4.829 de 2017, prestação de conta da FMS de Matões, exercício 2016. Responsável, Raimundo Nonato Medeiros Carvalho, gestor. Acompanha o parecer do Ministério Público de Contas, reconhecimento da ocorrência da prescrição. Processo 4.857 de 2017, prestação de conta FMS de Godofredo Viana, exercício 2016. Responsável, Karine Silva Andrade, gestora. Acompanha o parecer do Ministério Público de Contas, reconhecendo a ocorrência da prescrição. O processo 4.931, 2017, prestação de conta de FMS, de Anapurus, exercício 2016. Responsável, Gilmara Lima de Almeida, secretária. Acompanho o parecer do Ministério Público de Contas, que seja reconhecida a ocorrência de prescrição. Processo 4.938, 2017, prestação de conta do Fundeb de Anapurus, exercício 2016. Responsável, Edinalva Gonçalves Monteres, secretária. Acompanho o parecer do Ministério Público de Contas pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição. Processo 5.038, 2017, prestação de contas da administração direta de senador Larroque, exercício 2016. Responsável, Francisco Nunes da Silva, prefeito. Acompanho o parecer do Ministério Público de Contas, que seja reconhecido, votando no que seja reconhecido também a ocorrência da prescrição. Processo 9.033 de 2017, prestação de conta FMS de Sucupira do Riachão, exercício 2017. Responsável, Gilzanira Ribeiro Azevedo, prefeita. Acompanho o parecer do Ministério Público de Contas, votando no sentido de que seja a ocorrência também reconhecida a ocorrência de prescrição. E, por último, processo 9.059, 2017, prestação de conta do Fundeb, do governador Luiz Rocha, exercício 2016. Então, que seja acompanhado do parecer do outro Ministério Público de Contas pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição da prestação de conta do Fundeb do município de Governador Luiz Rocha. Senhor presidente, não tenho mais nada a relatar nesta data. Considerado aprovado na forma relatada por Vossa Excelência, convido o conselheiro Pavão para iniciar a sua relatoria. Senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiros do Instituto, senhora procuradora, senhoras e senhores. Relato o processo 4089/2011, a prestação de conta anual de gestores da empresa maranhense de administração portuária, IMAP. Responsável, senhor Hermes Luiz Farias Ferreira, presidente. Exercício financeiro de 2010. O setor técnico competente deste tribunal analisou os autos e emitiu o relatório de informação 314/2012, datado de 29 de novembro de 2012, na qual apontou ocorrências e irregularidades. O gestor foi citado através do ofício 354/2014 e 123/2015, e, respectivamente, para prorrogar datado de 24 de setembro de 2014 e 11 de março de 2015, respectivamente, para no prazo de 30 dias prorrogável, por igual período, apresentar defesa em face da existência de falhas na gestão dos recursos públicos privados, e os mesmos não protocolaram nenhum documento que justifique as irregularidades apontadas no relatório de informação técnica a ser analisado.
operando sobre os efeitos da revelia e confissão ficta, quanto à matéria pura e auditada. Estará se manifestar nos autos, o Ministério Público de Contas exarou o parecer número 449/2003, na qual opinou pelo julgamento irregular das contas, com imputação de débito e aplicação de multa ao gestor. Pois bem, analisando-se os presentes autos, verifica-se que desde a citação do gestor ocorrida em 2015, que é a causa da interrupção da prescrição, até a presente data, se passaram mais de 8 anos, o que claramente faz incidir a instituição da prescrição. Até a presente data, se passaram mais de 8 anos, que realmente foi instituída a prescrição, no caso, em apreço, já que é ultrapassado o prazo prescricional de 5 anos para a aplicação de sanções e imputação de qualquer penalidade por este tribunal. Sendo assim, restando demonstrada a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitivas de ressarcimento com base na resolução TCE Maranhão 383/2013, outro caminho não há senão a extinção do processo com resolução de mérito e seu consequente arquivamento. Então, voto para que, tudo exposto, contrário ao parecer do Ministério Público de Contas, voto para que este tribunal determine o arquivamento dos autos em razão da incidência da prescrição de quaisquer pretensões punitivas e de ressarcimento por esta Corte de Contas, com supedâneo no artigo 487, inciso 2 do Código de Processo Civil e no artigo 8º da resolução TCE Maranhão 383/2023, uma vez que decorrido mais de 5 anos para o exercício do poder sancionador. É o voto, senhor presidente. Processo 4.758/2016. É uma tomada de conta de gestores do Fundo Municipal de Saúde de Porto Rico, exercício financeiro de 2015, responsável é a senhora Sandra Mara Pinheiro Lima. A unidade técnica competente deste tribunal, após a análise da documentação com comprovação de conta, elaborou o relatório de instrução 18.097/2018, TSEX. Após o pedido de prorrogação do prazo, a gestora apresentou razões de documentação de defesa que foram encaminhadas para a análise do setor técnico do tribunal, onde elaborou o relatório 1806/2023, a qual concluiu pelo saneamento da ocorrência apontada. Para se manifestar, o Ministério Público de Contas opina pelo julgamento regular das contas. E o meu voto acompanha o parecer do Ministério Público para que este tribunal julgue regulares as contas de gestão do Fundo Municipal de Saúde de Porto Rico, Maranhão, exercício financeiro de 2015, responsabilidade da senhora Sandra Mara Pinheiro Lima, na qualidade de secretária municipal de saúde e ordenadora de despesa. Após o trânsito julgado, determinar o arquivamento eletrônico dos autos para fins de direito. É o voto, senhor presidente. Processo 3669. Processo 3669/2016. 3699. Não é isso. 3699. /2017. A prestação de conta de gestores. Fundo Municipal de Assistência Social do município de Conceição do Lagoaçu. Exercício financeiro é 2016. Análise técnica preliminar das contas. Está consubstanciado o relatório de instrução 2822/2023, que concluiu pelo reconhecimento da prescrição punitiva e ressarcitória em relação ao processo em evidência, visto que a tramitação do mesmo foi alcançada pelo prazo quinquenal estabelecido no artigo 2º, item 2 da resolução TCE 383/2023. O Ministério Público de Contas opinou pelo reconhecimento do Instituto da Prescrição com resolução de mérito e arquivamento do processo em termos de jurisprudência do Supremo. Então, meu voto acompanha o parecer do Ministério Público e voto para que esta Corte de Contas determine o arquivamento dos autos com resolução de mérito em razão da incidência da prescrição de quaisquer pretensões punitivas de ressarcimento para esta Corte de Contas, com supedônio no artigo 487, item 2 do Código de Processo Civil, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, bem como da resolução TCE Maranhão 383, de 26 de abril de 2023, uma vez que decorreu mais de 5 anos para o exercício do poder estatal, sancionador estatal. É o voto, senhor presidente. Processo
4827/2017, a prestação de contas anual de gestores, Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes. A responsável é a senhora Isabel Cutri dos Santos Neta. A unidade técnica deste tribunal, após a análise da documentação que compõe a prestação de contas, elaborou o relatório de instrução 2866/2023, na qual apontou reconhecimento da prestação punitiva e de pretensão ressarcitória em relação ao processo em evidência, visto que a tramitação do mesmo foi alcançado pelo prazo prescricional de 5 anos, estabelecido no artigo 2º, item 2 da resolução TCE 383/2023. Para se manifestar nos autos, o Ministério Público de Contas opinou pelo arquivamento dos autos em razão da incidência da prescrição. Auditor, exposto de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas, voto para que este tribunal determine o arquivamento dos autos em razão da incidência da prescrição de quaisquer pretensões punitivas de ressarcimento por esta Corte de Contas, com supedâneo no artigo 487, inciso 2 do Código de Processo Civil e no artigo 8º da Resolução TCE Maranhão 383, de 26 de abril de 2023, de acordo com as precedentes do Supremo Tribunal Federal, uma vez que é decorrido mais de 5 anos para o exercício do poder sancional. É como voto, senhor presidente. Processo 5040/2017, prestação de contas anual de gestores, Fundo Municipal de Meio Ambiente do município de Balsas, Maranhão, exercício financeiro 2016. Análise técnica preliminar do tribunal, subsidiariedade do relatório de instrução 2990/2023, concluiu pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória em relação ao processo em evidência, visto que a tramitação do mesmo foi alcançada pelo prazo quinquenal. O Ministério Público de Contas opinou também pelo reconhecimento do Instituto da Prescrição, com resolução de mérito. Onde todo exposto, concordando com o parecer do Ministério Público de Contas, voto para que este tribunal determine o arquivamento dos autos com resolução de mérito em razão da incidência da prescrição de quaisquer pretensões punitivas e de ressarcimento por esta Corte de Contas, uma vez que decorreu mais de 5 anos para o exercício do poder sancional estatal. É como voto, senhor presidente. Processo 2415/2022. É a prestação de contas anual do prefeito, município de Itaipava do Grajaú, exercício financeiro 2021. Responsável é o senhor Jovaldo Cardoso Oliveira Júnior, prefeito, e o exercício financeiro é o 2021. Então, trata-se de auto de conta anual do prefeito de Itaipava do Grajaú, o senhor Jovaldo Cardoso Oliveira Júnior, relativo ao exercício financeiro de 2021. Protocolado nesta Corte de Contas, os autos foram enviados à unidade técnica, tendo mesmo detectado a existência de falhas, enumerado o relatório de instrução 4468/2022, razão pela qual sugeriu a citação do gestor. A atenção específica do contraditório da ampla defesa, o senhor Jovaldo Cardoso fora citado por meio do ofício 25/2023, para o prazo de 30 dias prorrogável por igual período, apresentar alegações de defesa e razões justificativas contra as irregularidades constatadas no relatório. Os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas para fins de manifestação, que opinou por meio do parecer 898/2023 pela aprovação das contas. Então, face ao exposto, acolhendo o parecer do Ministério Público de Contas, voto para que este tribunal emita parecer prévio pela aprovação das contas anuais do prefeito municipal de Itaipava do Grajaú, até o exercício financeiro de 2021, é a responsabilidade do senhor Jovaldo Cardoso Oliveira Júnior. De ciência, o senhor Jovaldo Cardoso Oliveira Júnior, por meio de publicação da área oficial eletrônica deste tribunal, que encaminha em 5 dias, após o trânsito julgado, processo e análise, a Câmara Municipal de Itaipava do Grajaú, acompanhado de parecer prévio sua publicação da área oficial eletrônica, para julgamento por força da liberação prevista no parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal, e por
para fins do artigo 1º, inciso 1, a linha G, da Lei Complementar número 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de julho de 2010, e determina o arquivamento por meio eletrônico deste Tribunal de Contas de cópia destes autos para os fins de direito. Senhor presidente, é como voto e é só. Considerando aprovado na forma relatada pelo conselheiro Pavão, convido o conselheiro Washington a iniciar a sua relatoria. Aliás, desculpe, o conselheiro Caldas Furtado a iniciar a sua relatoria. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora procuradora, senhoras secretárias. O relato do processo 4.299 de 2017. Antes de qualquer coisa. Prestação de contas anual de gestores, exercício 2016. São contas do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Timon. O responsável é o senhor Lázaro Martins Araújo. O relatório de instrução, número 15.068/2018, informou que não foram constatadas irregularidades na gestão do citado Instituto. Foi citado equivocadamente para se manifestar sobre o citado relatório o gestor protocolizou expediente em 18 de 9 de 2019, pleiteando julgamento pela regularidade das contas. Citado regularmente, quero dizer, o Ministério Público de Contas, por meio do parecer da lavra do Dr. Douglas, apontou irregularidade nas contas e requereu a citação do responsável. Ao analisar a defesa, o corpo técnico manifestou-se pela manutenção de apenas uma das ocorrências apontadas no parecer técnico, qual seja, falta de informação de que o responsável pela gestão de recursos do regime próprio de previdência de Timon possui a certificação exigida pelo artigo 2º caput da portaria MPS 519/2011. O processo foi ao Ministério Público, que opinou da seguinte forma: pelo reconhecimento da prescrição, argumentando que o relatório de análise da defesa foi emitido após ter decorrido 5 anos desde as causas interruptivas, na forma do artigo 4º da resolução TCE 383/2023. Ultrapassada a preliminar pelo julgamento regular com ressalva com aplicação de multa, R$ 3.000, em razão da irregularidade mantida no relatório de instrução. Eu digo o seguinte, senhor presidente, que não se verifica a prescrição suscitada pelo parquê. A prestação de contas foi autuada nesse TCE em 1º de abril de 2017, o parecer número 785 de 2019, que apontou irregularidades não detectadas pelo corpo técnico na análise inicial e requereu a citação do responsável, foi emitida em 16 de 10 de 2019. O responsável apresentou defesa em relação às irregularidades enumeradas nesse parecer. O relatório de análise da defesa, relatório de instrução número 2.405, foi emitido em 21 de 8 de 2023. E o relatório parecer conclusivo do Ministério Público é de 31 de 8 de 2023. Então, eu estou ultrapassando essa preliminar e votando de acordo com o Ministério Público pela aplicação da multa, julgando as contas regulares com ressalva. Processo 1786, 2018, tomada de contas especial, exercício 2013,
Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano. O gestor, Flávia Alessandrina Coelho de Almeida Moreira. Município de Vargem Grande. Responsável, senhor Edivaldo Nascimento dos Santos. Trata-se de tomada de conta especial, conforme já foi dito. Ao final da instrução, verificou-se que o município de Vargem Grande devolveu o valor recebido ao erário, devidamente corrigido. Doutor Jairo opina pelo arquivamento do processo, uma vez que não houve prejuízo ao erário, uma vez que houve devolução dos recursos. Como voto, senhor presidente? Arquivamento, sem julgamento de mérito. Processo 3008-2020, prestação de contas anual de gestores, exercício financeiro 2019, Secretaria de Estado de Segurança Pública do Maranhão, senhor Jefferson Portela. No final da instrução processual, não houve defesa pelo responsável, mantendo-se a ocorrência identificada pelo corpo técnico desse tribunal quanto à divergência no valor de R$ 2.010.000, decorrente de diferença no saldo de conta corrente e a conta contábil. Na verdade, essa diferença ela já vem sendo detectada ano após ano. Doutor Paulo Henrique opinou pelo julgamento irregular das contas. Cabe destacar que a ocorrência também foi identificada em prestação de contas anteriores da Secretaria, como se pode ver nos processos 29 e 24, 2018, e 30 e 59, 2019, referente ao exercício financeiro 2017 e 2018. Nessa perspectiva, entendemos que a ocorrência apontada trata-se de irregularidade de natureza formal, não causando dano ao erário, que resulte em imputação de débito, e não apresentando falha capaz de acarretar o julgamento irregular das contas. Estou julgando irregular, ou estou julgando regular com ressalva, e apresentando aqui uma recomendação ao secretário de Segurança para que corrija essa falha formal. É como voto, senhor presidente. Processo 3088-2020, contas anual de governo, Cachoeira Grande, responsável Antônio Ataíde Matos de Pinho. Aqui a única irregularidade é que o município gastou 59,13 da receita corrente líquida com o pessoal, quando nós sabemos que o limite é de 54. Única irregularidade, eu vou aqui discordar do procurador Paulo Henrique, que opinou pelo julgamento irregular, pelo parecer prévio, pela desaprovação. Eu estou aprovando com ressalva como voto, senhor presidente. Processo 5.249/2020, representação contra o município de Imperatriz. Quem representa é Brinque Mobil Equipamentos Educacionais. O representado é José Antônio Silva Pereira. Segundo o representante, o objeto listado é demasiadamente amplo e contém elementos absolutamente distintos, tais como a aquisição de mobiliários, serviços de instalação elétrica, licença de uso de plataforma educacional digital, impressora 3D e conjuntos educacionais com temas específicos, de modo que deveria ter sido fracionado em lotes menores, permitindo a busca pela oferta mais vantajosa para a administração. O edital ostenta cláusulas com alto grau de especificidade sem a necessária justificativa. Especificamente no que se refere à aquisição de estação interativa digital com servidor multimídia e conteúdo pedagógico de sala, a apresentação de medidas indevidamente exatas e detalhadas
impede a aquisição de material com configuração superior. Não obstante, o edital contemple a compra, abre aspas, licença de uso perfil aluno de plataforma educacional com oferta de conteúdo e recursos educacionais digitais que promovam a implantação de tecnologias digitais e comunicação, fecha aspas. O processo foi ao Ministério Público, o doutor Jairo manifestou-se pelo indeferimento da medida cautelar e continuidade da instrução processual. Eu estou votando para que seja procedente a representação, aplicando ao responsável a multa de R$ 5.000 e pela juntada dos autos nas contas anuais da administração direta. Como voto, senhor presidente. Processo 1475/2021 é uma representação contra a Prefeitura Municipal de Bela Vista do Maranhão. Representados José Augusto Souza Veloso Filho e Marlon Souza Silva, prefeito e presidente da Comissão de Administração, respectivamente. Aqui, ao final da instrução, restou confirmado o envio intempestivo das tomadas de preços, número 002/2021 e 003/2021, via SACOP. O processo foi a doutora Flávia, que manifestou-se pela aplicação da multa aos responsáveis, entre outras providências. Estou aplicando a multa no valor de R$ 1.200 e encaminhando esse processo à Secretaria de Fiscalização desse tribunal, após o trânsito em julgado a decisão, para juntar as contas da administração direta, juntar nas contas da administração direta do município. É como voto, senhor presidente, é só. Convido, considerando aprovado na forma relatada pelo conselheiro Caldas, convido o conselheiro Austin a iniciar sua relatoria. Senhor presidente, tenho aqui o processo 9402/2017. Trata-se de representação formulada pela Unidade Técnica de Controle Externo dessa Corte de Contas, com pedido de medida cautelar em desfavor da Prefeitura Municipal de Barreirinha, exercício nascido em 2017, e a responsabilidade do ex-prefeito Albérico França Ferreira Filho, a partir de ocorrência do pregão presencial 052/2017, 088/2017, que redundaram na contratação da empresa brasileira de gestão de ativos do Instituto Azimuth de Tecnologia e Inteligência Fiscal Limitada. Em sintonia com a Unidade Técnica do Ministério Público de Contas, entendo pela perda dos efeitos da medida cautelar, hora deferida por esta relatoria, haja vista a rescisão contratual demonstrada nos autos. De acordo com o Ministério Público, portanto, voto para que o Tribunal de Contas decida aplicar a multa de R$ 600 ao senhor prefeito pelo envio intempestivo dos elementos de fiscalização via SACOP nos termos da Instrução Normativa 34/2014, tornar sem efeito a medida cautelar deferida por meio da decisão PL-TCE 350/2021 por perda de objeto, nos termos do artigo 50, inciso 1 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, arquivar os autos, após comunicar as partes responsáveis acerca da decisão preferida. Senhor presidente, processo... contra esse processo eu sou impedido de acordo com a lei, viu? Isso. Só registrando o impedimento do conselheiro Alvo. Processo 7069, cuida-se de denúncia formulada por cidadão através do meio eletrônico em desfavor da Prefeitura Municipal de Miranda do Norte em face dos supostos de irregularidade na contratação oriunda de licitação modalidade, tomada de preço 004/2017, cujo objeto se prende
a contratação de empresas para a execução de serviços de reforma e ampliação das unidades escolares. Me coaduno com o entendimento do Ministério Público, tendo em vista o longo lapso temporal desde a execução do objeto de contrato 04004-2017, o que gera prejuízo à apuração da situação física, sendo assim as falhas apontadas nos processos licitatórios aqui examinadas sejam levadas em consideração na apreciação da tomada de conta anual do gestor do Fundeb da Prefeitura Municipal de Miranda do Norte relativo ao exercício financeiro de 2017. Ante o exposto e em conformidade com o posicionamento do MP de Contas, voto para que o Tribunal de Contas decida conhecer a denúncia por atender aos requisitos fixados pelo artigo 41 da Lei Orgânica deste Tribunal, juntar ao processo em tela a tomada de contas anual do gestor do Fundeb, na Prefeitura de Miranda do Norte, exercício financeiro 2017. Processo 6564, Cúdice de recurso de reconsideração, em face do Acórdão PLTCE 487-2022, apresentada pelo senhor Raimundo Antônio da Silva Borges, ex-prefeito do município de Pedro do Rosário, cuja denúncia formulada por cidadão nos termos do artigo 42, parágrafo 1º, por irregularidade no processo de convocação dos candidatos aprovados no concurso público, para provimento de cargos efetivos e formação de cadastro de reserva da Prefeitura Municipal de Rosário, de Pedro do Rosário, aliás. No mesmo sentido, a unidade técnica e o parquete de contas, os argumentos postos na peça recursal não lograram êxito em sanar as irregularidades em face à nulidade do pleno direito de nomeação realizada dentro do período de 180 dias, anteriores ao fim do mandato do chefe do Poder Executivo do município de Pedro Rosário, as quais resultaram no aumento de despesa com pessoal de acordo com o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. De acordo com o Ministério Público, o entendimento e posicionamento do Ministério Público de Contas, eu voto para que o Tribunal de Contas decida conhecer do presente recurso de reconsideração por preencher os requisitos de admissibilidade, não dá provimento ao recurso de reconsideração em tela, mantendo na íntegra o Acórdão PLTCE 487-2022. Processo 5839. Cúdice de denúncia formulada através de ouvidoria desse Tribunal de Contas em face da Prefeitura Municipal de São José de Ribamar, cujo objeto decorre do serviço de radiologia que passaram a ser oferecidos no Hospital Municipal a partir do mês de agosto de 2021, mas a empresa Acerte Tecnologia Médica Eireli recebia os pagamentos desde o mês de abril de 2021. Isso posto, restou configurado ofensa aos princípios da legalidade, publicidade e transparência, bem como descumprimento de diversos normativos legais, quais sejam Lei 12.527/2011, Lei 8.666/93, Lei de Responsabilidade Fiscal e Instrução Normativa 34/2014, TCE Maranhão, ao verificar-se que a empresa Acerte Tecnologia Médica prestou serviço sem cobertura contratual. De acordo com o Ministério Público, eu voto para que o Tribunal de Contas decida conhecer a denúncia em tela, haja visto cumpridos os requisitos de admissibilidade, aplicar a multa solidária ao senhor Júlio César de Souza Matos e à senhora Bernadette Lourdes Veiga Ferreira, de R$ 600, em conformidade com o artigo 13 da Instrução Normativa 34/2014, pelo não envio ao SACOP, referente à contratação da empresa Acerte Tecnologia Eireli, aplicar multa solidária ao senhor Júlio César de Souza e senhora Bernadette Lourdes Veigas Ferreira, de R$ 2.000, conforme no artigo 67, inciso 3 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, em decorrência da infração à norma legal que obriga o dever de transparência estatuído no artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 4 da Lei 12.527/2011. Aplicar multa solidária ao senhor Júlio de Souza Matos e à senhora Bernadette Lourdes Ferreira,
de R$ 5.000, com fluxo no artigo 67, inciso 3 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, em decorrência da realização de despesas sem cobertura contratual. D. Apresentem as comprovações dos serviços prestados pela empresa Acerte em Tecnologia Médica Eireli, que deram origem à obrigatoriedade dos pagamentos lançados nas notas de empenho 65.004, 5.050.6012, de forma clara, informando quais foram os atendimentos feitos pela referida empresa. Como voto. Processo 21.2002-2022, cuida-se de representação com pedido de medida cautelar formulada pela empresa Nova Indústria, Comércio e Serviço Limitada, em desfavor dos senhores Carlos Alberto Serra da Costa, presidente da Câmara Municipal de Rosário, e Josualdo Mendes da Silva, pregoeiro, por suposta irregularidade na condução do pregão presencial 07-2021, cujo objeto se refere a registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para a prestação de serviço de confecção e impressão de material gráfico para atender à necessidade do Poder Legislativo Municipal. Nesse caso, também estou acompanhando o entendimento do Ministério Público de Contas e voto para que o Tribunal de Contas decida determinar, caso ainda não tenha feito, ao gestor da Câmara Municipal de Rosário, para que disponibilize todos os editais licitatórios no portal de transparência do município, de forma e no prazo exigidos na legislação pertinente ao tema. Aplicar a multa solidária de R$ 2.000 aos gestores Carlos Alberto Serra da Costa, presidente da Câmara Municipal de Rosário, e Josualdo Mendes do Silva, pregoeiro, como arrimo no inciso 3, artigo 67 da Lei Orgânica desta Corte de Contas. Aplicar a multa solidária no valor de R$ 600 aos gestores Carlos Alberto Serra Costa, presidente da Câmara Municipal de Rosário, e Josualdo Mendes da Silva, pregoeiro, com arrimo no artigo 13, Instrução Normativa TCE 34/2014, como voto. Senhor presidente, senhor relator, é só uma questão de ordem aqui, que tem um dos responsáveis que foi citado agora no seu voto, que não consta da pauta. O nome dele, Josualdo. Não consta da pauta? Não consta da pauta. Aqui, O como problema não foi está nosso indicado ou foi como responsável. da quem fez a pauta? Eu acho melhor, então, suspender, não é? Tem que, Já tem que que tem esse suspender para problema. incluir. Isso. Ok. Tá? Processo 4338/2022, cuida-se de representação com pedido de medida cautelar formulada pelo Ministério Público de Contas do Estado em face do município de Vargem Grande, sendo representados o prefeito senhor José Carlos de Oliveira Barros e a senhora secretária municipal de Saúde, senhora Thaís Kellen Leite de Mesquita, e a empresa Droga Rocha, distribuidora de medicamentos limitada, por supostas irregularidades dos contratos decorrentes do pregão eletrônico SRP 031/2021, ARP 2021-2027, realizado pelo referido município, cujo objeto se refere a fornecimento de medicamentos. Saúde é coisa séria, está brincando com um negócio de... Ante o exposto, me coaduno em sua integralidade ao entendimento do Ministério Público de Contas e voto para que o Tribunal de Contas decida que seja conhecido o pedido de reconsideração da empresa Droga Rocha, distribuidora de medicamentos, por ter sido amparado no artigo 136 da Lei Orgânica do TCE, para, no mérito, não seja dado provimento mesmo quanto ao pedido de revogação da medida cautelar deferida pela decisão PLTCE número 239/2022, que seja acolhida manifestação apresentada pela senhora Thaís Kellen Leite Mesquita, por apresentar prova de cumprimento de decisão PLTCE 239/2022, que a representação no mérito seja considerada parcialmente procedente, considerando que os elementos que constam aos autos não demonstraram que os contratos celebrados entre a Prefeitura Municipal de Vargem Grande e a empresa Droga Rocha, distribuidora de medicamentos limitados, foram celebrados ao arrepio das disposições legais que não
por não subsistir, à época de suas formalizações, qualquer restrição em relação à empresa contratada, que a Prefeitura Municipal de Vargem Grande, em procedimento próprio, atenda às obrigações contratuais junto à empresa Droga Rocha, distribuidora de medicamentos, em relação ao pagamento dos valores devidamente executados, sob pena de enriquecimento ilícito, que os autos sejam arquivados após a ciência ao representante e aos representados. É como voto. Processo 408/2023, cuida-se de denúncia formulada pelo MGW Ativos, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, FIDC MGW, em face da Prefeitura Municipal de Coroatá, cujo objeto decorre da falta de repasse dos valores efetivamente descontados dos servidores por meio do convênio para a concessão de crédito pessoal e o financiamento consignado em folha de pagamento com a instituição financeira Banif, Banco Internacional do Funchal Brasil S.A. Ao entendimento da unidade técnica do Ministério Público de Contas, não compete a esta Corte de Contas decidir acerca da inadimplência em relação à quitação das obrigações oriundas de relação contratuais, bem como da cobrança de dívidas decorrentes destes. Portanto, eu estou de acordo com o Ministério Público e voto no sentido que o Tribunal de Contas decida não conhecer da denúncia por não preencher os requisitos de admissibilidade, arquivar sem julgamento de mérito por não versar sobre matérias de competência do Tribunal de Contas do Estado, comunicar a parte denunciante desta decisão. E, por último, o processo 2045/2023 trata-se de denúncia recebida através da ouvidoria desse Tribunal de Contas em face da Prefeitura de Buriti, noticiando possíveis irregularidades na condução de diversos procedimentos licitatórios de iniciativa do referido município. Tanto a unidade técnica reafirmou no parecer do Ministério Público e também o Ministério Público de Contas, não há elemento suficiente para a denúncia prosperar, posto que não há coerência lógica nos fatos narrados, nem elementos que indiquem irregularidade nos procedimentos licitatórios rolados na denúncia. Me coaduno, portanto, com o Ministério Público de Contas e voto para que o Tribunal de Contas decida não conhecer da denúncia, por não preencher os requisitos de admissibilidade e estabelecido no artigo 41 da Lei Orgânica desse Tribunal de Contas, arquivar o processo em tela. É como voto. E é só, senhor presidente. Considerando aprovado da forma relatada pelo conselheiro Washington, convido o conselheiro Daniel a iniciar a sua relatoria. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, senhora secretária. Senhor presidente, inicialmente trago para a apreciação dessa Corte 7 processos que, fundamentados na resolução número 383/2023 e em concordância com o parecer emitido pelo Ministério Público de Contas, reconheço o decurso do prazo prescricional. Por consequência, voto para que essa Corte de Contas declare a prescrição de qualquer pretensão punitiva de ressarcimento, julgando os extintos com resolução do mérito os seguintes processos. Processo 4796/2016, natureza prestação de contas anual de gestores da administração direta, entidade Prefeitura Municipal de Urbano Santos, exercício financeiro 2015, responsável Iracema Cristina Vale Lima, ex-prefeita. Aqui o lapso prescricional foi verificado entre a autuação do processo neste tribunal, em 31/3/2016, e a juntada do relatório de instrução preliminar, em 23/6/2021. Nesse caso, por se tratar de prestação de contas relativa a prefeito, e existindo as ressalvas contidas nas resoluções desta Casa, julgo necessária a emissão de parecer prévio pela abstenção de opinião. Processo número 3693/2017, natureza prestação de contas anual de gestores, entidade Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica do município de Loreto, exercício financeiro 2016, responsável Maria Estela Gomes Bringel, secretária municipal de Educação. Aqui o lapso foi verificado entre a autuação do processo no tribunal, em 28/3/2017, e a juntada do relatório de instrução, em 19/9/2023. Processo 3694/2017, prestação de contas anual de gestores,
entidade o Fundo Municipal de Saúde Loreto, exercício financeiro 2016, responsável Luiz Henrique Martins Macedo, secretário de Saúde. Aqui o período de prescricional foi verificado entre a autuação do processo, em 28/3/2017, e a juntada do relatório de instrução preliminar, em 30/8/2023. Processo número 4640/2017, natureza prestação de contas anual de gestores, entidade Fundo Municipal de Assistência Social de Vitória do Mearim, exercício financeiro 2016, responsável é a senhora Miralda Silva Nolasco, secretária municipal de Assistência Social. Aqui o lapso prescricional foi verificado entre a autuação do processo, em 2/4/2017, e a elaboração do relatório preliminar pela unidade técnica, em 4/8/2023. Processo 4760/2017, prestação de contas anual de gestores, entidade o Fundo Municipal de Saúde de Esperantinópolis, exercício financeiro 2016, responsável Raimundo Jovita de Arruda Bonfim, prefeito, Fabiana Arruda Ibiapina, secretária de Saúde. Aqui o lapso prescricional foi verificado entre a autuação do processo, em 3/4/2017, e a elaboração do relatório preliminar pela unidade técnica, em 11/8/2023. Processo número 4891/2017, prestação de contas anual de gestores, entidade Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de Miranda do Norte, exercício financeiro 2016, responsável Delvair Raimunda Pereira Souza, secretária de Educação. Aqui o lapso prescricional foi verificado entre o período de atuação do processo nesse tribunal, em 3/4/2017, e a juntada do relatório de instrução preliminar em 17/8/2023. Processo número 11.011/2017, representação com pedido de medida cautelar, exercício financeiro 2017, representante do Ministério Público de Contas do Estado do Maranhão, representado do município de Bequimão, responsável Antônio José Martins, prefeito. Aqui o lapso prescricional foi verificado entre a emissão do relatório de instrução, em 7/12/2017, até a data de 7/12/2022, sem que haja qualquer ato interruptivo. Passando agora à análise da cautelar, senhor presidente. Processo número 1148/2023. Trata-se de representação com pedido de cautelar, formulada pela CAEMA em face do município de São Mateus, em razão de supostas irregularidades na concorrência pública número 6/2022, cujo objeto é a concessão da prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário por um período de 30 anos. A representante alega que as supostas irregularidades do procedimento licitatório decorrem do fato de o edital não prever disposições relativas à indenização devida à CAEMA pelos ativos não amortizados. Tal obrigação é amparada por lei e pelo contrato celebrado entre as partes, configurando assim uma apropriação indevida de toda a infraestrutura construída ao longo dos anos pela companhia, cujo acionista majoritário é o Estado do Maranhão. Tal omissão acarretaria na entrega à iniciativa privada de um complexo hídrico financiado com recursos públicos. Por decisão, deixei de apreciar o pedido cautelar após a oitiva dos responsáveis. Apresentada a manifestação dos responsáveis, os autos foram remetidos para a unidade técnica para análise do pedido liminar. No dia 29 de setembro do ano corrente, a CAEMA apresentou petição reforçando a urgência na análise do pedido cautelar, uma vez que o município de São Mateus já havia contratado a empresa SPS São Mateus Ambiental, contrato número 20230952, para fornecer os serviços. Diante disso, determinei o retorno imediato dos autos para análise da cautelar. É o relatório. Quanto à admissibilidade, o presidente da CAEMA possui legitimidade para representar o tribunal. Portanto, conheço da representação. Considerando as informações apresentadas, a solicitação cautelar visa prioritariamente a suspensão da concorrência pública número 6/2022 e todos seus atos sequenciais. Isso se deve ao fato de o procedimento licitatório não contemplar disposições concernentes à indenização devida à CAEMA pelos ativos não amortizados, configurando uma possível apropriação indevida da infraestrutura desenvolvida ao longo dos anos pela companhia. É importante destacar que, embora a Lei nº 11.445/2007, atualizada pela Lei nº 14.026/2020, tenha introduzido normas que favoreçam a participação privada no serviço de saneamento, ela também previu mecanismos de proteção aos ativos dos prestadores atuais contra expropriações indevidas. A isso se somam decisões anteriores dessa Corte de Contas em situações análogas, a exemplo da liminar deferida na representação número 6674/2022, de relatoria do conselheiro Marcelo Tavares, que reforça a necessidade de cautela e respeito às normas vigentes. Na decisão mencionada, expressamente consignada no item 1.6 e referendada por este plenário, restou evidenciado que a realização do procedimento licitatório em debate, concorrência pública número 004/2022, sem a prévia rescisão contratual e devida indenização dos investimentos públicos, se constitui em grave violação à saúde pública, à ordem administrativa e econômica, podendo causar graves danos à população daquela região.
Além disso, outro aspecto que merece atenção diz respeito à contratação da empresa SPS São Mateus Ambiental. Ao analisar os registros eletrônicos deste Tribunal de Contas, constatou-se a ausência de informações sobre o contrato em questão. Similarmente, o portal do município de São Mateus, apesar de conter informações sobre o procedimento licitatório, carece de detalhes acerca da contratação da referida empresa. O cenário descrito pela CAIMA indica que o município de São Mateus procedeu com a contratação da empresa SPS São Mateus Ambiental sem considerar um processo de transição ou indenização pelos ativos não amortizados. A ausência de registro sobre essa contratação, tanto no sistema deste tribunal quanto no portal do município, compromete os princípios da publicidade e transparência, fundamentais da administração pública. Diante dos argumentos expostos, de maneira sumária, reconheço a pertinência da medida cautelar solicitada e voto para que este tribunal conheça a representação, tendo em vista seus requisitos de admissibilidade, ratifique a medida cautelar, determinando a suspensão da concorrência pública número 6 de 2022 e, caso o procedimento licitatório já tenha sido finalizado, que sejam interrompidos todos os atos subsequentes, inclusive quaisquer pagamentos à empresa vencedora, sob pena de multa de R$ 50 mil. Por fim, que sejam determinados os demais procedimentos regulares. Processo número 8715/2021. Trata-se de representação proposta pelo Núcleo de Fiscalização 1, em desfavor da Câmara Municipal de Senador Larroque, em razão de o órgão não ter atendido ao prazo estipulado na Instrução Normativa número 69/2021 e na Portaria número 609/2021 deste Tribunal de Contas. Estes regulamentos tratam sobre a aplicação do questionário via sistema Informe, com o objetivo de coletar dados relativos à estrutura e ao funcionamento do Poder Legislativo Municipal. Após a apresentação de defesa, tanto a Unidade Técnica quanto o Ministério Público de Contas manifestaram-se favoráveis à aplicação de multa ao responsável. Bem, como mencionado, os auditores de controle externo deste tribunal consultaram o sistema Informe e constataram que a Câmara Municipal de Senador Larroque não respondeu ao questionário eletrônico sobre a estrutura e o funcionamento do Poder Legislativo Municipal. Em sua defesa, o responsável alegou que, à época, a conexão com a internet apresentava falhas e que várias tentativas de envio ao questionário foram feitas. Ao final, reconheceu sua responsabilidade e solicitou um novo prazo para envio de informações. No caso em tela, não é aceitável que a Câmara Municipal de Senador Larroque use a ausência de conexão com a internet como justificativa para a não remessa de suas atividades. O questionário esteve disponível na página do tribunal por quase 2 meses, o que representa uma afronta direta aos princípios da transparência e publicidade. Portanto, diante da confissão e da ausência de justificativa convincente para o não envio das informações à conduta, o nexo causalidade e a responsabilidade do gestor estão devidamente comprovados. Ante o exposto, e em concordância com o parecer do Ministério Público de Contas, voto no sentido de que este tribunal decida julgar procedente a representação, aplicando multa no valor de R$ 2.000 ao responsável Everaldo Pereira de Souza, determinar o apensamento dos presentes autos às contas do exercício financeiro de 2021, para que a irregularidade evidenciada seja considerada no momento do seu julgamento, exceto quanto à aplicação da multa pelo mesmo motivo. Por fim, que sejam feitos os demais encaminhamentos de praxe. E era só o que tinha a relatar por hoje, senhor presidente. Considerando aprovado da forma relatada por Vossa Excelência, conselheiro Daniel, convido o conselheiro Nava a iniciar a sua relatoria. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora procuradora, relato inicialmente o processo 4236/2017, contas anual de gestores, do exercício financeiro 2016, esta do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Maracaçumé. O Elbert Mascote Souza Maia, secretário municipal de Assistência Social, é o responsável. Não há procurador constituído e oficiou com membro do Ministério Público de Contas, procurador Jair Cavalcante Vieira. O processo foi instruído pela unidade técnica que aponta a incidência do Instituto da Prescrição. O Ministério Público, ao analisar o processo, entende da mesma forma e opina pelo reconhecimento da prescrição punitiva do processo e o seu arquivamento. A nossa proposta, senhor presidente, é no sentido de acolher o parecer ministerial, que se reconheça a prescrição das pretensões punitivas e de ressarcimento no âmbito desse Tribunal de Contas, neste processo da prestação de contas anual de gestores do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Maracaçumé, da responsabilidade do senhor Elbert Mascote Souza Maia, secretário municipal de Assistência Social no exercício financeiro 2016 e propõe o arquivamento do processo.
Processo seguinte é o 4111/2018, contas anual de governo do exercício financeiro 2017, município Lajeado Novo, responsável Raimundinho Gomes Barros, prefeito municipal, não há procurador constituído, membro do Ministério Público de Contas que oficiou nos autos, procurador Douglas Paulo da Silva. O relatório de contas, o relatório da unidade técnica, informa que não foi constatada falha ou impropriedade na documentação, assim tornou-se desnecessário promover a citação do responsável. O Ministério Público, ao seu ouvido, manifestou-se pela emissão de parecer prévio, pela aprovação das contas. E a nossa proposta é, acolhendo o parecer do Ministério Público, propondo ao plenário emitir parecer prévio pela aprovação das contas de governo, município Lajeado Novo, do exercício financeiro de 2017, da responsabilidade do senhor Raimundinho Gomes Barros, prefeito municipal. Faça o encaminhamento de praxe ao final. Processo 4765/2018, outra conta de governo do município do exercício financeiro 2017, município de Matões do Norte, responsável senhor Domingos Costa Correia, prefeito municipal. Procuradores constituídos Francisco de Assis Souza Coelho Filho, com sua respectiva OAB e outros. Oficiou como membro do Ministério Público de Contas, procurador Paulo Henrique Araújo dos Reis. O relatório também não apontou qualquer problema e o Ministério Público de Contas, ao seu ouvido, opinou pela aprovação das contas. A nossa proposta é, acolhendo o parecer do Ministério Público, propondo ao plenário emitir parecer prévio pela aprovação das contas de governo, município de Matões do Norte, exercício financeiro 2017, de responsabilidade do senhor Domingos Costa Correia, prefeito municipal. Faça os encaminhamentos de praxe ao final. Processo 2010/2020, conta anual de governo do exercício financeiro 2019, do município de São João dos Patos. Responsável, senhora Gilvana Evangelista de Souza, prefeita municipal. Procuradores constituídos, Raimundo Luiz Nogueira Filho e outros. Procurador de Contas que atuou no feito, o procurador Paulo Henrique Araújo dos Reis. O relatório de instrução informa que a prestação de contas apresenta a seguinte ocorrência. O Poder Executivo repassou à Câmara Municipal o montante correspondente a 7,39% sobre o somatório da receita tributária e transferência previsto no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal. O gestor foi citado, sendo devolvida pelo correio a citação, foi realizada a citação por edital, e ele pediu prorrogação de prazo, que foi deferido. Mesmo assim, ele não apresentou defesa. O Ministério Público, ao ser ouvido, opina em conclusão, pela desaprovação das contas. Eu fiz análise, senhor presidente, e estou discordando do parecer do Ministério Público e opinando e propondo ao plenário que se emita parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas do município de São João dos Patos, financeiro 2019, da responsabilidade da senhora Gilvana Evangelista de Souza, prefeita municipal, e faço o encaminhamento de praxe. Em face de só ter esse tipo de uma ocorrência e que não comprometeu os demais itens analisados. Processo 3002/2020, contas anual de governo do exercício financeiro 2019, no município de Água Doce do Maranhão. Talita e Silva Carvalho Dias, era prefeita municipal na oportunidade. Não há procurador constituído, oficiou como membro do Ministério Público de Contas a procuradora Flávia Gonzalez Leite. O relatório de instrução informa que a prestação de contas apresenta as seguintes ocorrências. Aplicação de 69,35% da receita corrente líquida de despesa com pessoal no exercício financeiro 2019. Aplicou apenas 13,82% das ações de serviço público de saúde, nesse financeiro também já mencionado, e aplicou 24,90% de manutenção, desenvolvimento e ensino. Sobre as ocorrências, ela foi citada para se manifestar, mas venceu o prazo sem que ela se manifestasse. O Ministério Público, ao ser instado a manifestar-se nos autos, opinou pela desaprovação das contas. Fizemos a análise, senhor presidente, e estamos acolhendo, concordando com o Ministério Público, propondo, então, ao plenário que emita parecer prévio pela desaprovação das contas de governo do município de Água Doce do Maranhão, exercício financeiro 2019, de responsabilidade da senhora Talita e Silva Carvalho Dias, prefeita municipal, em face das ocorrências já mencionadas no relatório. Processo
1606/2021, conta de governo do exercício financeiro 2020 do município de Riachão. Joab da Silva Santos era o prefeito municipal, não há procurador constituído, oficiou como membro do Ministério Público de Contas, procurador Jair Cavalcante Vieira. O relatório de instrução aponta aqui apenas um problema com relação a valores de despesa com pessoal que se manteve dentro dos limites. Eu não sei nem como foi que aqui, porque todos estão na faixa de 52,50, 53,57 e 51,76. Mesmo assim, ele foi citado, apresentou defesa que foi analisado pela unidade técnica, o Ministério Público, ao ser ouvido, propõe que opina no sentido que seja emitido parecer prévio pela aprovação das contas. Nós fizemos análise também e estamos de acordo com o que propõe o Ministério Público, uma vez que não foi ultrapassado os limites. Então, nós estamos propondo ao plenário que emita parecer prévio pela aprovação das contas de governo do município de Riachão do exercício financeiro 2020, da responsabilidade do senhor Joab da Silva Santos. Faça os encaminhamentos de praxe. Processo 7928/2021, exercício financeiro 2020, Câmara Municipal de Timon. Responsável Francisco Elber Costa Guimarães, ex-presidente daquela Câmara Municipal, procuradores constituídos nos autos Bertoldo Kingley Barros Rego, com sua respectiva OAB e outros, Dinaí Sebastiana Veloso da Silva, prefeita municipal de Timon, procurador constituído por ela, João Santos da Costa, é o procurador-geral do município de Timon, e oficiou como membro do Ministério Público de Contas, procurador Douglas Paulo da Silva. Isso aqui foi feita uma representação e agora nós estamos trazendo aqui com embargo de declaração. Trata-se de embargo de declaração interposto contra o acordo 343/2023, que aplicou multa ao senhor Francisco Elber Costa, presidente da Câmara de Timon, no exercício financeiro 2020, no valor de R$ 27.520,20, correspondente a 30% dos seus vencimentos anuais, recebido no exercício financeiro 2020, por encaminhar relatório de gestão fiscal do segundo e terceiro quadrimestre de 2020 fora do prazo estipulado no artigo 5º da Instituição Normativa número 60/2020 e combinado com o inciso 1º, inciso 1, do parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 10.028 de 2000. Aqui, na verdade, a prefeita denunciou, nós apuramos que realmente assistia razão, aplicamos a multa e aqui eles estão recorrendo do valor da multa. Segundo eles, de uma maneira geral, o que acontece? Eles não estão alegando nem obscuridade, nem omissão, nem contradição, nem nada disso. Estão dizendo que, em outras palavras, a multa não seria uma multa razoável, proporcional, mas é esse o valor que a lei estabelece. Diz ainda que o Ministério Público havia proposto que fosse 5% e que nós aplicamos 30%, porque é esse o valor que a lei determina. Eu não posso baixar, nós não podemos baixar o que a lei determina de 30% para 5% sem autorização legal. Okay? Então, nesse sentido, e a nossa proposta aqui é pelo não acolhimento, né? Conhecer dos embargos, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, mas no mérito de negar provimento, porque não assiste razão que eles estão colocando. Continuando o processo, só tem 2 agora, finalizando. Processo 3453/2022, conta anual de governo do exercício financeiro 2021 do município de São Luís. Eduardo Salim Brade, prefeito municipal, não há procurador constituído e oficiou como membro do Ministério Público de Contas a procuradora Flávia Gonzalez Leite. A unidade técnica, ao se debruçar e analisar as contas do município de São Luís, não apontou qualquer falha ou impropriedade técnica ou contábil, o que tornou desnecessária a citação do senhor prefeito e, ouvido o Ministério Público, opina pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas anual do prefeito de São Luís, do exercício financeiro 2021. Fizemos a análise, também não encontramos nenhum senão, portanto, nós estamos acolhendo tanto as considerações técnicas quanto a opinião do Ministério Público, propondo ao plenário que emita parecer prévio pela aprovação das contas de governo do município de São Luís, exercício financeiro 2021, da responsabilidade do senhor Eduardo Salim Brade, prefeito municipal, e faço recomendações de praxe. Por último, senhor presidente, processo 274/2023, trata-se de uma denúncia relativa ao exercício financeiro 2022 contra o município de Itapecuru Mirim, responsável Cleomar Rodrigues dos Santos Lopes, presidente da Câmara Municipal de Itapecuru Mirim.
objeto de suposta ausência de disponibilização de folha de pagamento no mês de setembro de 2022 dos servidores da respectiva Casa Legislativa e seus agentes políticos no portal de transparência da Câmara Municipal daquele município. Não há procuradores constituídos e oficiou como membro do Ministério Público de Contas o procurador Douglas Paulo da Silva. Trata-se de denúncia referente à suposta ausência de disponibilização da folha de pagamento dos servidores da respectiva Casa Legislativa e de seus agentes políticos no mês de setembro de 2022, no portal de transparência da Câmara Municipal, de responsabilidade do senhor Cleomar Rodrigues dos Santos Lopes, que era o presidente da Câmara de Itapecuru-Mirim naquele exercício. A denúncia refere-se à indisponibilidade de folha de pagamento no mês de setembro, já foi dito. O setor técnico verificou a ausência realmente dessa folha de pagamento lá. O gestor foi citado para se manifestar no prazo de 30 dias, mas manteve-se silente. O Ministério Público, então, foi instado a manifestar-se e constatou que no portal de transparência do município de Itapecuru-Mirim, na data de 18/8 de 2023, agora próximo, foi feita a divulgação da folha de pagamento em questão. Assim opina pelo arquivamento dos autos, por perda de objeto. Assim, senhor presidente, nós estamos acompanhando o parecer do Ministério Público, conhecendo da representação, que cumpre os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 40 da nossa Lei 8.258 de 2005, mas no mérito de determinar o arquivamento dos autos por perda de objeto. É como propõe, senhor presidente, e é só para o momento. Considerando aprovado a proposta de voto defendida por Vossa Excelência, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa tarde a todos.